minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas, dica terapêutica dessa semana, quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Vou estar falando sobre eleições, pois é, a gente teve o primeiro turno aí agora das eleições, teremos segundo turno para as eleições presidenciais. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso afeta todos nós. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior. Sou psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, pois é, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, com o nosso milenar tarô, pois é. Então, minha gente, eu acho interessante falar sobre esse tema, né? Em primeiro lugar, quero falar para vocês que eu sou um democrata. Eu acho legal a sociedade no poder. Eu acho legal, acho que a esquerda fortalece o coletivo, a direita fortalece as individualidades, né? Só que aqui no Brasil, né, a gente não tem uma direita muito em prol do bem comum, né? Então por isso que no final das contas eu acabo votando na esquerda, né? Porque é ela que traz mais esse referencial do bem comum. Eu falo para os meus amigos, eu tenho uma formação em ciências sociais, tenho uma formação em política, eu falo, gente, as sociedades mais desenvolvidas do planeta são sociedades liberais, portanto de direita, mas que carregam fortemente o conceito do bem comum, um conceito mais associado às tradições socialistas. Né, você vai ver a Escandinávia inteira, né, aquela gente olha, quando passa no Globo Repórter da vida, nossa, olha a Dinamarca, olha a Finlândia, aí quando a gente tenta, né, aprovar uma coisa pelo coletivo aqui, as pessoas reclamam, né? Então essas sociedades são sociedades liberais, sociedades de direita, mas que se pautam no bem comum, e aí o que é uma pauta da esquerda, que é uma pauta ali socialista, né? Isso aí é que a gente tem que trazer para cá. O referencial do bem comum, né? Aqui no Brasil a gente tem uma tradição ruim dentro da política que muitas vezes aquele que entra desconstrói o que o outro fez, né? Então, o Temer entrou e desconstruiu aquela coisa de que o dinheiro do pré-sal ia para saúde e educação. Pelo amor de Deus, tem que ir para onde? Tem que ir para o coletivo, tem que ir para saúde e educação mesmo. Mas olha, no começo do ano, em janeiro, eu fiz uma dica, eu fiz um popurrí de dicas, né, de vídeos do ano passado, de 2021, falando sobre oráculos. E no final eu tirei uma cartinha com baralho cigano aqui sobre as eleições. E aí ali, olha que interessante, ali a esquerda ainda estava pé da vida com o fato do Lula estar escolhendo o Alckmin para ser o vice. Por quê? Porque as pesquisas naquela época, em janeiro, davam o Lula com em torno de 50% das intenções de voto. Então o pessoal da esquerda falava, pra que a gente vai botar o Alckmin? Vamos fazer uma chapa de esquerda. Olha como o Lula é um cara visionário, né? Naquela época ali eu tirei a cartinha deu Lula forte, deu Bolsonaro forte também. E a tendência para o segundo turno, claramente. No final ele tira a cartinha lá e vai, primeiro ou segundo turno? Segundo turno. Então lá já estava mostrando que o Bolsonaro só se atrapalhou, inclusive correu riscos à beça aí. Ele foi vencendo esses riscos todos, né? Mas ele está mais forte do que parecia, né? Então a opção ali do Lula pelo Alckmin foi uma opção muito inteligente, entendeu? Porque realmente contrapor ao Bolsonaro os democratas, né? Então o que aconteceu? Tivemos o primeiro turno, né? E estão no segundo turno Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Se eu fosse, aí veja bem, como é que o Everton trabalha com as cartas? O Everton trabalha com as cartas são para orientar o indivíduo. Previsão versus orientação, a orientação é o mais importante. A previsão está muito conectada à vaidade do tarólogo. E a gente não está a serviço da vaidade, a gente está a serviço da alma. Então chego para o meu cliente e falo,
Ó, pessoal, qualquer questão, qual o melhor caminho para mim, Everton, profissional? Qual é o melhor caminho de vida? É bom eu casar com essa pessoa? Eu não vou prever se vai dar certo ou não. Vou tirar uma cartinha para a cartinha orientar. E muitas vezes a orientação vem no empate técnico, positivo ou negativo, e aí você fala a conjuntura A, conjuntura B, né? E com base nisso a pessoa que escolhe. A carta não tem que ser uma muleta para as escolhas do indivíduo, não. O indivíduo tem que ser responsável pelas suas escolhas. A carta é uma espécie de consultoria que você vai fazer ali para te ajudar a você fazer essas escolhas. Às vezes a carta é muito orientadora, assim, objetiva. Às vezes não. Às vezes ela tipo, ela apresenta uma situação e fala: agora vai, você define o que é melhor para você. Porque, gente, as boas escolhas elas são construídas pelas escolhas ruins que a gente faz. As escolhas ruins são importantes. É importante a gente fazer escolhas ruins. É importante a gente fazer as escolhas ruins, são elas que vão ajudar a gente a evoluir, a amadurecer e dar valor às boas escolhas. Vamos lá, ó. Então o que eu vou propor? Eu vou propor assim, ó. Vou tirar uma cartinha aqui com o meu baralho. Vamos perguntar o que é melhor para o Brasil. A gente tem aí dois caminhos que são bem antagônicos, né, em termos políticos. Isso vai envolver a economia, vai envolver subjetividade, cultura, vai envolver muita coisa. O que é melhor para o Brasil? Permanecer ali com a governança do Bolsonaro ou a gente, né, mudar, né, mudar de governança, né, e fazermos a opção para um outro tipo de governança, a governança que vem dessa chapa do Lula. Então é um Lula versus Bolsonaro, mas vai dizer ó, quem vai ganhar o segundo turno. Qual é o melhor caminho para a gente? Para orientar o indivíduo. Primeiro uma cartinha de permissão. A morte. Vou embaralhar de novo. Estou falando demais? Esse é um tema muito poderoso, tá? Então, vamos lá. A morte é o 13, hein? Mas eu vou embaralhar novamente para me concentrar aqui. Esse é um tema de assim que eu faço com meus clientes, tá? E muitas vezes também a carta me manda me concentrar melhor. Aí eu vou tirar uma permissão. Uma permissão para o tema. O 10 de copas deu a permissão. Então, o que é melhor para o Brasil? Olha o jogo, tá? Esse é chamado de jogo da decisão. O jogo da decisão clássico, ele tem 7 cartas. Você tira 3 opções para uma, 3 cartas para uma opção, 3 cartas para outra opção e tira uma carta para a pessoa. Então eu vou tirar uma carta para Bolsonaro, uma carta para Lula, uma carta para Bolsonaro, uma carta para Lula, uma carta para Bolsonaro, uma carta para Lula e uma carta para nós, povo brasileiro, tá? Então vamos ver o que vai sair aqui. O que é melhor para o Brasil? Everton, mas o Bolsonaro pode ser melhor para o Brasil? Sim, sim, pode ser melhor. Talvez, mesmo sendo muito ruim, pode ser melhor no sentido de ser uma escolha ruim e a gente aprender com isso. Né? Qualquer uma das opções pode ser o melhor para o Brasil. Tá? Não entra aqui, nessa hora, não entra as minhas idiosincrasias, não entra ali a minha compreensão política. Né? Entra uma outra coisa. A dualidade faz parte da vida e a dualidade está a serviço da unidade. Então vamos lá. O que é melhor para o Brasil nesse momento? Bolsonaro ou Lula? Bolsonaro ou Lula? Bolsonaro ou Lula? E uma cartinha para o povo brasileiro. Esse aqui é o jogo da decisão clássica. Muitas vezes eu tiro só a primeira carta. Ó, a primeira carta aqui, Bolsonaro 3 de paus e Lula o diabo. Depois, Bolsonaro 5 de ouros e o 10 de espadas. E Lula o diabo vira o quê? Vira o 6 de copas e o 10 de paus. E o nosso povo aqui? Nosso povo é o 8 de copas. Então é o seguinte... No fundo, boa parte do povo brasileiro não queria estar fazendo essa opção entre esses nomes. Mas a política é assim, né? Às vezes são, né, esses personagens que se afunilam ali no cenário da política. O Bolsonaro, né, ele parece esse 3 de paus.
Ele parece o Três de Paus, ele parece o líder que vai levar as pessoas ali para um caminho melhor, do liberalismo e tudo. Mas o que que acompanha o Bolsonaro? Pobreza, doença e morte. É o cinco de ouros. Olha o cinco de ouros, gente. Olha o cinco de ouros aí, ó. É a pobreza, é a doença, é a exclusão e é a morte. É um pouco que a gente viveu aí, né? O governo Bolsonaro. E o Lula? O Lula parece o diabo, né? Ó, o Lula parece o diabo. Foi muito demonizado o Lula, né? O cara que fez um governo aí sensacional. O pessoal fala da corrupção, mas, cara, ele aparelhou a CGU, ele aparelhou a Polícia Federal, não interviu na Polícia Federal, coisa que o Bolsonaro fez. Foi demonizado aí pelas TVs direto na Lava Jato. Agora, a Lava Jato provou que ele não roubou, né? Porque não apareceu nenhuma conta na Suíça, apareceu os milhões que falaram que ele tinha roubado. No final das contas, estava querendo prender o cara por um apartamento que ele foi ver, foi visitar e por um sítio que ele frequentava. Né? Então o Lula foi muito demonizado, mas o Lula é o seis de copas. O seis de copas é um passado bom. O Lula já provou ali né, o que ele é capaz. Já fez mais pelo Brasil. E o 10 de paus. O 10 de paus é a conclusão às duras penas. Tenho certeza que talvez assim fosse melhor para o Lula se a gente não estivesse passando por isso. Foram brincar com a nossa democracia, né? Foram brincar com a nossa democracia e aí jogou a democracia no ralo e aí tá o Lula aí, o pai Lula tendo que voltar a mostrar ali, né, suas potências. Esse 10 de paus ali significa ele, tipo, pegando essa, é, né, esse karma no ombro, pegando essa responsabilidade e assumindo. Então aqui para mim, né, não me deixou margem a dúvida qual seria a orientação. Eu orientaria esse caminho aqui. Por que você orientaria esse caminho? Porque aqui, né, apesar de na primeira carta, por que a gente não fica na primeira carta? Porque tem que aprofundar, é um tema muito importante. Assim eu faço também com o empresário. Everton, porra, compra esse imóvel aqui, compra esse terreno, vale 12 milhões, compra esse terreno, 3 de paus, compra ou não compra? Vai parecer que é para comprar, mas aí na hora que você vai aprofunda, você vê que, opa, não é para comprar não, amigo. Né? Apesar do terreno parecer ótimo, e talvez ele até seja, você não vai conseguir vender. Você não vai ter ali o tempo necessário, né? Que às vezes é isso, você compra um terreno muito bom, mas quem disse que você vai ter liquidez? Quem disse que você vai vender? Eu compro para vender, eu tenho que vender em 5 anos. Talvez não seja um bom negócio. Mesmo sendo um terreno que daria 10 anos, você vai estar vendendo pelo dobro do que você comprou. Mas você vai ter condição de esperar 10 anos para ele estar valendo ali? Não vale a pena você comprar um terreno de 12 milhões se você só tem 5 anos. Aí com 5 anos você vai vender forçadamente, vai vender por 10 milhões, perder 2 milhões. Não pode perder não, cara. A gente pode perder não. Então aqui não me deixa margem a dúvida do que é melhor para o Brasil. O Bolsonaro parece o líder, o capitão América, né? Mas ele leva a gente para doença, para pobreza e para morte. O Lula, ele parece o diabo, né? Mas ele leva pra gente para aquele passado que foi bom, né? E ele também é capaz de assumir essa responsabilidade, vai ter energia ainda de assumir essa responsabilidade, coisa que poucos conseguiriam ter. E o povo brasileiro é o oito de copas. É, Então, minha gente, o oito de copas é aquele que não queria nenhuma dessas opções, como eu falei, né? Mas eu convoco você, povo brasileiro, oito de copas, a ir votar. A gente tem que votar. A gente tem que ir lá votar e fazer o nosso papel. Isso é muito, muito importante. Isso, na verdade, é que é realmente o exercício da democracia. E a gente precisa valorizar, acima de tudo, a democracia, a oportunidade democrática de escolher. Para que Deus dá o livre-arbítrio para a gente? Para que você tem o livre-arbítrio ali se você não exerce a sua oportunidade de escolha? Então, essa é a orientação. Acho que a orientação principal, na verdade, é essa, em detrimento aí de uma ou outra opção. Tá? Então essa foi a dica da semana, pegando a esteira aí das eleições, a esteira desse segundo turno que nós teremos aí. E aí, semana que vem tem uma nova dica para você. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado.